Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. Sabe qual que é a ideia aqui? É a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa de hoje é com o deputado Ricardo Campos, do PT. Vamos falar de pautas importantes do mandato dele, como garantir água, saneamento básico e infraestrutura aos moradores do Norte, Jequitinhonha e Mucuri. O deputado tem cobrado do governo ações contra a seca, a finalização de obras importantes como pontes e asfaltamento de estradas e mais espaço e recursos do governo para o IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste. Deputado, obrigado por ter topado conversar com a gente. Vamos ter uma prosa muito boa, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Que quem se ficar até o final vai ter uma surpresa, que é uma trajetória muito bonita, muito interessante. Vamos falar de coisas importantes também. Olha só, começando falando da sua produção legislativa. A gente tem aqui dados do ano passado, primeiro ano de mandato do deputado. 29 projetos de lei, sendo 5 que já foram transformados em lei, milhares de emendas parlamentares, e o senhor ficou entre os 10 deputados que apresentaram mais propostas em 2023. A gente começa 2024 já com esse gás também, essa vontade de fazer, de trabalhar? Primeiro, quero agradecer à TV Assembleia, a vocês pela acolhida de sempre e dizer da importância que é esse programa Visão Parlamentar para todo cidadão mineiro, para conhecer o nosso político, conhecer o bom parlamentar e poder também divulgar as nossas ações. Então, 24 já começou com tudo. Começamos 2024 com o mesmo gás e a mesma disposição, porque nós acreditamos que o Estado deve muito ao cidadão mineiro e precisa cumprir os compromissos. E como você bem colocou aí, ao longo de 2023, hoje com 13 meses de mandato, nós conseguimos trazer para essa casa pautas que relativamente podem ser simples, mas que são fundamentais na vida de quem precisa daquela resolutividade. O deputado representa uma região carente, uma região que precisa de políticas públicas, precisa de recursos, enfim, é uma região, diferentemente das outras, né, não desmerecendo, que necessita muito do carinho, né, e do apoio dos parlamentares. Uma das ações positivas do mandato do senhor, já no primeiro ano, foi o perdão das dívidas da CEMIG para santas casas e hospitais filantrópicos. E isso deu aí um alívio nas contas públicas dessas instituições. Eu trago aqui uma outra questão que envolve a CEMIG, que o senhor tem falado, já fez pronunciamentos no plenário a respeito disso, que é levar energia às cidades de Varzelândia, São João da Ponte, Januária, Manga, entre outras tantas. O deputado fez um pronunciamento no plenário que falou que ele poderia ter ficado lá o dia inteiro falando os nomes das cidades que não são bem atendidas pela CEMIG e onde não chega energia suficiente. Por que, deputado? E como que o senhor está trabalhando isso? Hoje nós observamos que a estratégia do governo é privatizar a CEMIG. E, em função disso, ele tenta precarizar o serviço público, garantindo que o cidadão não tenha acesso à energia de qualidade e de forma gratuita. Quando o senhor fala o que seria energia de qualidade? Inclusive para a produção agrícola e tudo? Principalmente para atendimento de saúde e para a produção em grande escala da agricultura familiar, da agricultura e também da indústria. Sim. O norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste não tem capacidade energética. Então, a capacidade energética hoje se concentra na Grande BH, no Triângulo, no Sul. E o que nós queremos é o quê? Através do trabalho da CEMIG, de levar as estações, as subestações de energia para as regiões que precisam de mais desenvolvimento, aí você terá condições de ter energia de qualidade. Não adianta ter só a energia para atender a lâmpada e o chuveiro da casa do cidadão. Precisamos garantir potência. Não tem rede disponível, não tem capacidade de energia. Então, um empresário de Varzelândia, ou de Arinos, ou de Bonfinópolis de Minas, que produz lá um granjeiro ou produz uma fábrica de polpa de frutas, ele não tem energia suficiente para manter seus freezers, para produzir o beneficiamento. E essa tem sido a nossa luta aqui. Fazer a CEMIG investir nos grotões para gerar emprego e renda
também naqueles lugares. O senhor já comentou a questão da privatização da CEMIG, que era uma das pautas do governo Zema. Agora a gente tem uma situação um pouco diferente, que é a possibilidade de federalização da CEMIG, ou seja, a CEMIG passar a ser responsabilidade do governo federal em função das negociações da dívida de Minas com a União. Uma das alternativas para essa renegociação da dívida seria passar a CEMIG para o governo federal. O senhor acha que isso pode resolver? Bom, do ponto de vista de levar energia para a população que mais precisa e aumentar a disponibilidade, seja pela energia fotovoltaica ou pela geração distribuída da própria CEMIG através de suas usinas, com certeza vai garantir uma condição de vida melhor para o povo. Já com relação ao abatimento do valor da dívida do Estado com a União, se nós considerarmos que a CEMIG gera um lucro líquido anual na casa dos 5 bilhões de reais, nós teríamos em 9 anos aí, que é a proposta do regime de recuperação fiscal, no mínimo, 45 bilhões de reais abatidos. Por si só, já demonstra que o governo federal teria condição de reduzir a dívida de Minas Gerais consideravelmente e mais, levaria acesso à energia aos empresários, aos comércios, à indústria e, em especial, à população mais carente que precisa do serviço gratuito. Perfeito. Só lembrando o papel importante da Assembleia e do presidente Tadeu Martins Leite no levantamento de dados, no encontro com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para costurar essa medida aí, que, se Deus quiser, vai dar certo para enfrentar essa dívida. É certeza nós podemos dar. Graças ao esforço concentrado do Bloco Democracia e Luta e o apoio do presidente Tadeu na condução das negociações, nós poderemos chegar num caminho bem melhor até dia 20 de abril do que seria aquele proposto lá inicialmente pelo governador com relação a esse regime. A forma que está sendo pactuada, eu acredito que vai dar bom fruto. Queria voltar um pouquinho só sobre a questão da CEMIG. A gente tem também uma alternativa no norte, que é a energia fotovoltaica, onde há calor e sol abundante, né? Qual que é a questão da energia fotovoltaica, principalmente também na questão de bombear a água dos poços artesianos, que seria uma opção também para diminuir os problemas da seca na região? Existe alguma relação da CEMIG com essa energia fotovoltaica, algo entrave? Totalmente. Inclusive, nós aprovamos a lei no final do ano passado, de autoria do nosso amigo, deputado Adriano Alvarenga, que é o programa de energias renováveis rurais, onde uma emenda de nossa autoria garante a obrigatoriedade da CEMIG priorizar a energia fotovoltaica para unidades consumidoras coletivas, que são poços artesianos, que levam água para as comunidades, e que são também energia fotovoltaica para mini usinas de beneficiamento de polpa, de farinha, ou seja, aquilo que gera emprego e renda. Mas onde que a CEMIG entra? Ela entra na distribuição dessa energia? Porque a energia, na verdade, ela vem do sol. O papel da CEMIG, ele é hoje meramente ser o gerador e distribuidor de energia. O distribuidor, entendi. Então, ela não tem direito de fazer o que ela tem feito hoje. E, pelo contrário, ela tem a obrigação de atender aos microempresários, aos empresários que estão investindo na questão de energia na geração de energia distribuída por fotovoltaica. Não tem feito hoje? E o gargalo hoje é esse. Nós temos diversas reclamações de milhares de produtores que trabalham com energia fotovoltaica que não têm tido demanda atendida. A CEMIG tem deixado de atender os empresários, os microempreendedores que trabalham com energia fotovoltaica, de fazerem acesso às microusinas de fotovoltaica a um agricultor familiar, a uma cooperativa, a uma associação, em função dela própria querer fazer um serviço que não é obrigação dela. E aí nós temos tido um gargalo que, ao longo do ano de 2023, nós travamos aqui um debate caloroso na Assembleia, com a CEMIG tendo feito um compromisso de novembro até agora, meados de março, ter reparado um passivo de mais de 5 mil pedidos de instalações. É o que nós vamos apurar. Mas deu conta? É o que nós vamos apurar se está sendo feito. Deputado, uma das prioridades do seu mandato é dar solução à questão da seca na sua região. A gente teve um seminário aqui na Assembleia e que os especialistas trouxeram dados nada animadores, que em 70 anos a temperatura do estado pode aumentar até 6 graus. Isso afetaria diretamente as plantações, prejuízos aos agricultores. A
recurso suficiente para ações? O senhor cobra ações do governo em relação a isso? Como é que é? A convivência com o semiárido ela é uma coisa da natureza do geraizeiro. Porém, nós temos observado que, com o passar dos anos, que menos investimento tem sido feito para prevenir essa questão do efeito do clima. Participamos semana passada do seminário técnico sobre climas, né, seca e chuva, e podemos observar estudos científicos, pesquisadores renomados têm apontado aquilo que nós falamos a vida toda. A falta de política pública efetiva, como a construção de barramentos, de barragens, como a revitalização de nascentes, como o desassoreamento de rios e leitos, né, de rios importantes, não efetivado pelos governos, é que tem provocado esse aumento, né, da desertificação e mais ainda do clima, da temperatura que nós vivemos hoje. Eu vivi experiência própria e posso falar com propriedade. Enquanto nós estivemos na Copasa, nós resolvemos o problema da falta de água em Montes Claros, aumentando a capacidade de armazenamento da barragem de Juramento, fazendo a captação de água do rio Pacuí. O senhor falou da frente da Copasa, né? Que o senhor teve a frente da Copasa, a gente tem uma imagem do senhor lá. Ó, tá novinho. Isso foi que ano, deputado? Estive lá de 2017 a 2018, né? De maio de 2017 a dezembro de 2018, onde nós fizemos um trabalho para garantir a água, o abastecimento uma das principais cidades do estado, que é Montes Claros, captando a água do rio Pacuí e já deixando o projeto pronto para a captação do rio São Francisco, onde mais de 50% da água que transborda pelo rio vai para o mar. Então, nós sabemos que fazer um investimento em adutoras, em barramentos, ampliar o canal do rio São Francisco, do projeto Jaíba até Espinosa, para garantir água para toda a Serra Geral, e mais ainda, construindo barramentos, vai conseguir fazer com que a região seja mais perene, tenha mais lençol freático de qualidade e diminua a seca. Na Copasa, como você bem mostrou a imagem ali, nós lançamos o programa Pro Manancial, que durante a nossa participação no governo, nós conseguimos atender mais de 100 cidades, recebendo recursos da Lei Piau, onde 4% da receita da Copasa no município foi revertido para o município para preservar as nascentes, para plantar árvores. E o que nós vimos hoje é o contrário. Nós não vemos recursos serem executados na proporção que era, e com isso, o que a gente vê mais é a seca cada vez ampliando pelo sertão, pelos gerais, e o povo sofrendo, com as perdas de lavouras, com as perdas, né, inclusive, de situações familiares. E o que nós vimos no final do ano foi uma perda de 2 bilhões de reais para todo o norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, segundo os dados da Emater, com o governo federal, né, com o nosso apoio lá do deputado federal Paulo Guedes, mobilizando recursos para esse enfrentamento à seca. O senhor avalia que as secas têm sido mais extremas com o passar dos anos? O senhor que é da região? Realmente a seca tem aumentado a extremidade da gravidade dela em função da preservação social e ambiental que deveria ser feita e em função da prevenção, que não é feita. Quando nós estivemos lá no IDENE, entre 2015 a 2017, nós executamos o programa das barraginhas. Foram 100 mil barraginhas para mais de 50 municípios e que nessas regiões que tem barraginhas, hoje você pode observar que tem gado, que tem plantio. O senhor chegou a ser diretor-geral do IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Na sua gestão, o senhor já falou aí, a construção de 100 mil cisternas para captação de água, e o senhor tem ido ao plenário fazer algumas críticas em relação ao espaço que o IDENE ocupa hoje, tanto em questão de orçamento e de importância dentro do governo. Como é que o senhor avalia isso e qual que é a importância do IDENE para ações políticas públicas como essa que você falou agora? A forma que o governo do estado trata o IDENE hoje é a forma como ele vê o cidadão do norte de Minas, do Mucuri, do Noroeste e do Jequitinhonha. Ele trata meramente com a questão social, parecendo que cesta básica ou uma ação emergencial de assistência seria o gargalo de uma região toda. E nós sabemos que não é. O IDENE, desde a sua origem, lá na década de 70, ele originou da Sudenor, que era uma espécie de uma Sudene para a região do semiárido mineiro. Ele originou com a perspectiva de fazer estradas, de fazer indústrias, de levar desenvolvimento socioeconômico.
Então, assim, na nossa gestão do IDENE, por exemplo, nós potencializávamos os arranjos produtivos. Nós identificávamos qual a cadeia produtiva de cada cidade e aportávamos recursos ali para investimento em maquinário, equipamento, para potencializar cooperativas de leite, para potencializar associações de apicultores, para potencializar produção de beneficiamento de frutas. E como que funciona o orçamento do IDENE hoje? Como é que funcionava e como é que funciona hoje? Já então, antes nós tínhamos, né, desde o programa PCPR, que vinculou gerar emprego e renda naquela região, há programas de saneamento rural para levar água, porque a água é garantia mínima de sobrevivência, né? Nós tínhamos ações que levavam o desenvolvimento realmente. Hoje, o IDENE ele tem feito um trabalho meramente de atender às situações paliativas de abastecimento de água via emenda parlamentar, ou seja, para priorizar um grupo específico, porque um parlamentar escolheu, em função de fazer a coisa ampla. Então, nós não temos orçamento, não temos ações de investimento, porque o governo não prioriza. Todas as nossas emendas ao orçamento do ano passado, com exceção dos 20 milhões de reais que foi aprovado para o desenvolvimento do programa Leite pela Vida, né, que é um programa do governo federal, PA Leite, mas que aqui está apelidado de Leite Minas, mesmo assim não está sendo executado, foram acabados. O IDENE não tem orçamento para fazer nenhum arranjo produtivo, para fazer nenhuma capacitação técnica. Então, a nossa defesa aqui é para que o governo utilize os recursos do Fundo da Erradicação da Miséria, o FEM, que gera R$1 bilhão ao orçamento do Estado, para que o IDENE seja o alavancador do desenvolvimento da região. E o senhor acha que vai conseguir isso? É possível ainda nesses 4 anos, nesses 3 anos? É uma luta árdua, né? Nós estamos discutindo agora o veto, né, que o governador deu à emenda do Bloco Democracia e Luta sobre a questão de um acréscimo percentual gradativo, iniciando com 15% esse ano, chegando até 40%, 50% em 2027, dos recursos do FEM para as ações do Fundo Estadual de Assistência Social, que mesmo assim eu faço uma ponderação que tem que ser para ações de desenvolvimento socioeconômico, porque o povo do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, né, e do Noroeste, não quer cesta básica, quer água na torneira, quer energia fotovoltaica, para que as associações que pagam hoje 3, 4 mil reais de conta de luz não tenham que pagar a conta de luz daquele poço artesiano que leva água para as casas dos moradores, quer um arranjo produtivo para gerar emprego e renda, quer formação no campo, quer estradas pavimentadas e quer saúde, né? Quer a garantia de chegar no hospital e ter médico, ter medicamento e ter condição de fazer cirurgia. É desenvolvimento, né, deputado? O senhor chegou a falar que é possível que os deputados criem um comitê de fiscalização de obras paralisadas no norte do estado. A gente tem imagens aqui da construção da ponte no Rio São Francisco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto e por que ele ainda, em que pé que está, por que ainda não alavancou. Essa obra, ela vem de recursos da Vale, né, que está pagando ao governo do estado para reparar o rompimento da barragem de Brumadinho. Em que pé que está isso, deputado? E essa luta que vem desde antes desse atual governo. Né, nós conseguimos, junto com o deputado Paulo Guedes, com o ex-governador Fernando Pimentel, viabilizar o projeto da obra. E no governo atual, em decorrência da tragédia crime de Brumadinho, nós vimos aí os recursos garantidos num acordo regional. E o que nós vimos hoje é a lamentação de ter a obra iniciada, né, com as bases tendo sido realizadas aí, mas o distrato com as empresas em função do acréscimo de valor que as empresas acreditavam que deveria sofrer o contrato. Então está tendo uma questão aí financeira. São 2 pontos. Uma questão financeira, que lá, quando deu a ordem de serviço da obra, meramente por questão eleitoral, em 2018, né, em 2020, desculpa, eles apontavam que faria a obra em 6 anos, deram ordem de serviço, a empresa vencedora da licitação à época, com o passar dos 2 anos, apresentou uma condição de não ter capacidade financeira de executar a obra. Gerou 2 passivos aí. A obra não está sendo conclusa, não está tendo segmento, e lá na região de São Francisco e de Pintópolis, deixou um passivo de mais de 5 milhões de reais. Fornecedores,
padaria, supermercado, hotel, restaurante e trabalhadores que trabalharam na obra e estão até hoje sem receber, em função da empresa também não receber pela medição que ela fez. E aí nós fizemos uma audiência pública aqui em novembro, a pedido da Avans, Associação de Vereadores da área mineira da Sudene, o vereador Rodrigo Teles, de São Francisco, e propusemos, e agora vamos criar um compor, né? Um compor do Ministério Público, Assembleia Legislativa, Prefeitura, Câmara e Governo do Estado, para dar os encaminhamentos do rumo da obra. Primeiro, reparar esse passivo financeiro com os fornecedores e trabalhadores da empresa lá em São Francisco. E segundo, criar aí um cronograma da licitação, né? Nós estivemos no início do mês de março, no final do mês de fevereiro, desculpe, com o secretário da CEINFRA, o Pedro Bruno, com o diretor do DR, o Dr. Rodrigo Tavares, onde eles nos informaram que o processo licitatório está sob a análise do Tribunal de Contas para a verificação da planilha de obras, para que não tenhamos o risco de licitar novamente e depois a empresa começar a obra e ela largar no meio do caminho. Bom, espero que dê certo, né, deputado? É uma obra importante, né, para a região, liga duas cidades importantes. Hoje o sistema é feito por balsa, né? A travessia. Mais que isso, uma obra importante para todo o norte de Minas, porque a ligação de São Francisco a Pintópolis pela ponte a ser construída, com a viabilização do asfaltamento da estrada da produção de Capitão Enéas, São João da Ponte, Vazelândia e aquela região do Projeto de Jaíba, nós encurtaremos a distância para Brasília em no mínimo 300 quilômetros. Escoar a produção de lá. Escoar a produção para o centro-oeste, para o sudoeste do país, por ali. E, mais ainda, diminuindo hoje, que é o maior fluxo, né, rodoviário do Brasil, o segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil, que é Montes Claros, teria uma diminuição de 20% a 30% do tráfego de veículos de carga pesada. Bom, que ótimo, né? Deputado, vamos falar um pouquinho da sua trajetória? Eu comecei aqui a entrevista, né, falando assim que o deputado tem uma história muito bonita e que é uma história diferente da história da maioria dos parlamentares aqui. O senhor trabalhou na Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte, da ASPROM. Olha só, a gente conseguiu um crachá mostrando dessa época. O senhor tinha o quê? Quantos anos nessa época? 14 anos e 5 meses. 14. O senhor sempre foi aguerrido aí com militância política, né? O senhor como é que era esse momento aí que você estava trabalhando aqui? Você já estava de olho como que funcionava a Assembleia? Eu falo para todo mundo que eu sou um servidor vocacionado da política. Hoje eu exerço um mandato parlamentar coletivo, construído, né, com o apoio de dois grandes amigos e tutores, que é o deputado Vigílio Guimarães, que é o deputado Paulo Guedes. Ivo José. O deputado Ivo José, a deputada Cecília Ferramenta. Mas, mais ainda, assim, eu sou de uma família tradicional na política de São João da Ponte, que eu tenho muito orgulho, sou da família Campos, e que, lá do berço, a gente trouxe as raízes da família política para entender que o mercado de trabalho e a necessidade de trabalhar impunha ter que trabalhar por necessidade, mas viver a política. E a ASPROM, a quem eu sou muito grato e tenho buscado contribuir na melhoria da legislação, no apoio político para que mais jovens, mulheres, meninas, meninos, tenham oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e possam acreditar que eles podem ser o que eles quiserem. É um incentivo, né? A ASPROM, para quem não sabe, essa associação coloca jovens menores aprendizes em várias empresas de Belo Horizonte, aqui na Assembleia também, e o deputado começou. Aí já é o crachá como funcionário do gabinete. Então nós temos uma trajetória... Do Ivo José, deputado Ivo José. Uma trajetória que muito nos orgulha, né? Inclusive por questões do destino. Por um dia, eu teria que esperar mais 1 ano e meio para poder começar a minha vida profissional, porque em 99 ainda se permitia contratar com 14 anos. Sim, tem as idades certinhas, A partir de 99, a legislação já migrou para 16 anos. Então eu entrei por causa de um dia com 14, fiquei 3 anos como trabalhador mirim, depois tive a oportunidade de ser estagiário, assessor parlamentar, chefe de gabinete, diretor-geral do IDENE. Aí também. Né? Diretor norte da Copasa, chefe de gabinete do deputado Vigílio Guimarães e hoje exerceu o mandato de deputado. O senhor pensou que isso ia conseguir ser deputado, né? Conseguiria os votos suficientes? Aí já como parlamentar na tribuna.
Eu sempre acreditei que seria possível, porque o Partido dos Trabalhadores, ele oportuniza, né, um trabalhador, um militante, a disputar os espaços que ele acredita. E, bem apadrinhado e com uma tradição familiar política forte, deu condições de a gente poder conseguir esse mandato. E com vontade, com garra também, né? Senão não conseguiria. E de forma muito coletiva, né? Os nossos colaboradores, né, de mais de 150 cidades, representam as mulheres do campo, a juventude, os estudantes, né, a comunidade quilombola, os ribeirinhos, o povo que realmente precisa ter voz no parlamento é quem acreditou e tem acreditado no nosso mandato. Deputado, muito obrigada, então, por ter compartilhado o seu conhecimento, o seu trabalho, também deixado a gente mostrar um pouquinho da sua vida pessoal, né, da sua trajetória tão importante e tão inspiradora. Obrigada, viu? Eu que agradeço a TV Assembleia pela oportunidade, né, agradeço todos os nossos colaboradores do mandato, toda a minha equipe de gabinete, minha família, amigos, que fazem o mandato do dia a dia, sabe? Fazem com que a política pública seja efetivada, em especial para quem mais precisa. Muito obrigado mesmo. Obrigada, deputado. Eu conversei então com o deputado Ricardo Campos do PT, a gente falou de pautas importantes para o mandato dele, como garantir água, saneamento básico e infraestrutura para o norte, Jequitinhonha e Mucuri. O deputado tem cobrado ações do governo contra a seca na região e a finalização de obras importantes, como asfaltamento, estradas e recursos do governo para o IDENE, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste. A você, muito obrigada pela sua audiência, nos assista no podcast e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima.